E eu espero que tenha servido para alguma coisa na reflexão do que foi falado, né? Porque foram coisas muito sérias que foram faladas ontem, né? Nós usamos o texto de Mateus 22, onde Jesus fala que o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E isso causa um impacto muito profundo na igreja do Senhor. Quando nós entendemos isso, quando nós temos a capacidade de viver isso, o mundo se transforma através do poder de Deus que há em nós. Espiritualidade, amar a Deus sobre todas as coisas, isso inclui testemunho, inclui vida feliz com Deus, apesar de todas as adversidades da vida, apesar de todas as complicações que a vida nos impõe. Jesus nunca prometeu que nós seríamos as pessoas mais felizes do mundo, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos, né? Nós não temos promessas nenhuma de vida boa para seguir a Jesus Cristo. E quem fala o contrário está mentindo. Ser cristão significa morrer a cada dia para nós mesmos, para que Deus realmente viva em nós e através de nós realize aquilo que Ele deseja para esse mundo tão perdido. Então é muito difícil, por exemplo, eu como missionário, vir a uma igreja. A semana retrasada eu preguei numa igreja em Passos, foi uma conferência missionária também, e eu acho que eles estavam esperando realmente que a gente fosse falar do trabalho, falar das dificuldades do trabalho missionário, com pobres, com prostitutas, com travestis, com pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, nas comunidades ribeirinhas, onde tem muita pobreza. Mas eu vejo, a cada dia que passa, eu vejo que a igreja local, ela tem necessidade de ouvir a respeito de uma missão diferente. Porque vocês estão aqui em José Bonifácio. O lugar de vocês é aqui. O lugar de vocês não é comigo lá na nossa missão. O lugar de vocês não é com a missionária lá na Índia. O lugar de vocês é aqui. E a missão começa dentro de nós. A missão começa dentro de nós. Nós somos um campo missionário, cujo missionário que vai nos evangelizar é o próprio Senhor Jesus, o pastor dos pastores, aquele que vem realmente consertar a nossa vida e fazer de nós pessoas conscientes do reino de Deus, que já está no meio de nós. E não é que o reino de Deus dependa de nós, o reino de Deus conta conosco, para que o evangelho seja vivido, eu não diria nem proclamado, eu diria vivido por nós. Então, por exemplo, cada um de vocês aqui tem uma personalidade própria, cada um de vocês aqui tem as suas dificuldades pessoais, não tem? Na vida, né? Interiores, exteriores. É um campo missionário que Jesus todo dia está explorando. Talvez você não seja um miserável a ponto de precisar de cesta básica, precisar de alguém que fale de Jesus para você, mas você é em potencial um campo missionário onde o Espírito Santo atua e quer fazer de você uma pessoa transformada pelo poder de Deus. O maior campo missionário do mundo somos cada um de nós, porque o resto é religiosidade. O resto é religiosidade. Eu vejo e acompanho, e trabalho muito em aconselhamento pastoral, principalmente com pastores e missionários. E eu vejo que nós, como seres humanos, nós somos um poço infinito de problemas. Desde quando a gente nasce até aqui, a nossa vida é uma vida que precisa ser trabalhada por Deus. E é trabalhada por Deus, porque Ele tem interesse em trabalhar por nós. Mas às vezes a gente foge tanto de ser evangelizado por Deus, pelo próprio Espírito Santo, que a nossa vida se torna uma vida apenas de ação.
uma vida apenas de ativismo pastoral. Eu ouvi o pastor de vocês aqui dizendo que faz 4 anos que ele não tem férias, né? Nossa, que bênção, louvado seja Deus, um homem que trabalha, né? Não tem preguiça, isso aí é visível na vida dele, né? Mas eu não sei se não seria bom para ele, para a família dele, se eles tivessem um tempo para eles, né? Eu cheguei ontem na casa da irmã aqui, estava aquela confusão de cachorro quente, aquela coisa, vai daqui, vai dali, o café que não deu certo, a coisa que não... todo mundo correndo atrás de fazer o melhor para o evento lá na Câmara. Louvado seja Deus. É importante ter a Marta e a Maria, né? Aquela que está aos pés de Jesus e aquela que está trabalhando, que está fazendo. Mas o que é melhor hoje? Esse ativismo religioso que nós vivemos é prejudicial para a nossa vida. É prejudicial para a nossa vida. Tem muita gente, por exemplo, que consegue ser uma bênção dentro da igreja, mas não consegue ser uma bênção dentro de casa. Tem muita gente que é ótimo, por exemplo, para falar do amor de Deus para os outros, mas tem dificuldade, por exemplo, de externar na prática, né, o amor de Deus. Então, o Evangelho ele nos ensina a olharmos para esses detalhes que são importantes para a nossa vida. Porque o alvo de Deus em Cristo Jesus é o ser humano individualmente. Eu acho bárbaro quando Jesus fala, olha, Senhor, quando se encontram, né? Nós fizemos isso, fizemos aquilo em Teu nome, e fizemos tanta coisa em Teu nome. E Jesus fala assim, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, eu não consigo te conhecer. Porque Deus quer tratar cada um de forma individual, para que sejamos realmente relevantes nessa vida, para nós mesmos, para o próximo e para Deus. Desde que eu me conheço por gente, eu fui criado dentro da igreja. Eu me lembro com 4, 5 anos, a minha avó me levava para um movimento católico chamado neocatecumenato. E é um movimento muito forte, muito profundo. E eu fui criado disso aí. 11 anos eu fui para o seminário, fiquei 15 anos dentro de um seminário, aprendendo teologia, aprendendo a vida franciscana. E depois que eu saí do seminário, como eu era franciscano, o franciscano tem uma tendência maior de trabalhar, de estar na ativa, principalmente junto aos pobres e aos sofredores. Trabalhei durante 10 anos. Aí eu fiquei esperando uma pergunta ontem na Câmara, né? Como é que você se converteu? Eu não consigo entender que eu passei por uma conversão. Porque eu sempre tive na minha vida Jesus Cristo como a base e o centro de toda a minha vida. Eu acho que eu me cansei da estrutura religiosa, né, da Igreja Católica, e passei a ser missionário, fazendo a mesma coisa que eu fazia lá. Eu, acolhido na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu continuei fazendo aquilo que eu acredito que seja a minha vocação. Tanto é que eu tenho dificuldade. Eu falei lá ontem de... Talvez a leitura que eu tenha de uma igreja institucional seja uma leitura muito pesada. Porque eu vejo hoje que a igreja institucional, ela ainda não entendeu a simplicidade do Evangelho. E ela não consegue, colocar na prática aquilo que é óbvio,
para o cristianismo. É o acolhimento, é o amor, é a disposição de caminhar com as pessoas. Eu vi ali, ir de fazer discípulos. Eu acho isso a parte central de uma igreja, que é fazer discípulos, é caminhar com as pessoas, né? Não é impor uma religião. Se a gente for ver a grosso modo hoje no Brasil, qual que é a situação da igreja no Brasil hoje? Essa igreja no Brasil agrada a Deus? Ela é relevante? Ela faz sentido? Eu lembro de um pastor na região do meu presbitério, lá de Rio Claro, que ele fez uma pesquisa. A igreja, 80 anos, num bairro lá, eu acho que é Americano, Araraquara, não, Americano eu acho que é. E 80 anos a igreja num bairro, e a igreja não crescia, estava lá, e não queria crescer. Eram 60 membros, e fechado em si mesmos e tal. E chegou um pastor novo e falou, não, vamos fazer um censo aqui no bairro para a gente saber a respeito da situação, para a gente crescer. E durante 2 meses eles fizeram uma pesquisa na vizinhança. E 75% das pessoas que moravam perto da igreja nem sabiam que ali era uma igreja. Quer dizer, essa igreja nem barulho fazia. Essa igreja nem incomodar com o som, incomodava. Quer dizer, foi uma frustração para todo mundo, para a liderança, para todo mundo, né? E quando a gente vê a igreja no Brasil hoje, né, com todas essas confusões teológicas, né, eu passei, vindo do hotel para cá, em algumas igrejas, né, Assembleia de Deus, tem muita igreja aqui, não tem? Em José Bonifácio. Se a gente for ver, tem mais igreja do que crente, né? E é gostoso, porque não dá bem ali, vem para cá, não dá bem aqui, vai para lá, e sai falando mal da igreja, tudo, tal. Que relevância tem isso para uma cidade como José Bonifácio? E foi o que eu falei ontem, as pessoas estão cansadas de ouvir a respeito de igreja. E eu vejo o evangélico hoje, por exemplo, como massa de manobra de uma escravidão religiosa muito forte, né? O pastor falou, é lei. É fanatismo. Eu não sei se você tem inteligência suficiente, por exemplo, para chegar numa igreja, chegar aqui nesse momento e ouvir tudo que você está ouvindo e ter o discernimento de julgar. Isso é de Deus que esse homem está falando? Isso tem coerência? Ou eu vou pegar tudo isso, vou engolir e vou pegar como lei? Isso é fanatismo. O gostoso, eu não sei se Mateus já teve essa experiência, é depois de um sermão, alguém chegar para a gente e questionar a gente, né? Isso é discipulado. Alguém chegar para mim, ou para o Mateus, ou para o seminarista, e falar assim, olha, eu não entendi direito isso, me explica direito. Eu não concordo com isso. E aí a gente, com amor, né, mútuo, chegar e falar assim, olha, na palavra de Deus, tal. Às vezes a gente pode até reconhecer que a gente falou errado. Então, igreja não é um lugar para você vir aqui e só se alimentar. A própria palavra de Deus diz, olha, pegai tudo, ouvi tudo. E tenha um senso crítico. A inteligência é um dom de Deus. E Ele nos deu justamente a inteligência para que a gente pudesse viver uma vida livre nele. Isso aqui,
A palavra de Deus, não é? Mas é uma arma. E essa arma aqui tem mais matado o ser humano espiritualmente, matado fanaticamente, matado pessoalmente, do que produzido vida. É preciso a gente ter inteligência para a gente entender o que Deus fala. E Deus fala de uma forma muito clara. O problema são as nossas interpretações daquilo que Deus fala. E Ele fala através da palavra. Ele usa, por exemplo, os seus pastores, os seus eleitos que estão ministerialmente com a responsabilidade de conduzir o rebanho dele. E nós temos uma responsabilidade de pregar aquilo que vai fazer de você um cristão lá fora, dentro da tua casa, no teu emprego, na rua, na escola, no dia a dia. Essa é a missão da igreja. A igreja é uma agente profunda e verdadeira da propagação do Evangelho. E é o que não está acontecendo. Por quê? Porque a gente vê um monte de evangélicos hoje no Brasil e a gente não vê frutos, né? De nada. Nada. As igrejas estão lotadas de gente. Com essa pandemia, eu acho que Deus usou dessa pandemia talvez para despertar muitos crentes em relação à sua vida espiritual e muita gente saindo das igrejas. Em São Paulo, por exemplo, muitas igrejas voltaram com 30% a menos de gente. Por quê? Porque se acostumaram na live, no conforto do computador, e não quer mais saber de relacionamento. Então, a igreja só tem sentido quando nós nos reunimos. Eu não sei quantas pessoas tem aqui agora, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus aqui agora. Só que não é só nessas quatro paredes que nós devemos ser a igreja do Senhor Jesus. Ontem nós questionamos e falamos e refletimos a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Se a gente entendesse esse tripé, essa dimensão, a Deus, ao próximo como a si mesmo. São três dimensões que diz respeito a cada um de nós pessoalmente. O espiritual, o social e o psicológico. E é por isso que nós temos dificuldade, por exemplo, de viver o Evangelho. Nós não conseguimos evoluir nesses três mandamentos que Jesus coloca para cada um de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ter Deus como único Senhor da nossa vida, aquele que rege a nossa vida. Amar o próximo. Se a gente não ama a Deus, dificilmente a gente vai amar o próximo. Dificilmente a gente vai ter sensibilidade com a dor do próximo. Dificilmente a gente vai enxergar as necessidades do próximo, seja elas materiais, espirituais ou humanas. Por mais de 20 vezes nos evangelhos é relatado que Jesus sai do ambiente dos discípulos, da multidão, e ele vai para as montanhas ou para um lugar deserto para falar com Deus. A oração e o relacionamento de Jesus com o Pai é uma coisa que devia chamar a nossa atenção. E eu perguntei ontem, quanto tempo você tem
durante o seu dia para estar com Deus. Jesus passava a noite orando. Alguns teólogos dizem que esse exemplo de Jesus buscar todos os dias, né, a Deus em oração, foi o que resultou os milagres, a pregação, a força que Deus, porque ele era homem como nós. Era Deus, corpo, divindade, humano e celestial. Então é impossível, por exemplo, a gente ter uma vida em paz com Deus se nós não o buscamos. É impossível, por exemplo, a gente não amar o próximo se a gente não tem uma sintonia com o Pai que nos ajuda a entender e a amar o próximo. Porque é muito difícil. E o pior é a nós mesmos. Até que ponto a gente se ama? Até que ponto a gente se valoriza? Até que ponto a gente dá importância a nós mesmos? Até que ponto Deus é aquele que nos faz entender o plano dele para a nossa vida em favor do próximo, em favor dele mesmo? É difícil. E é por isso que muitos de nós vamos passar pela vida frequentando a igreja, cantando, nós vamos passar pela vida com as dificuldades que nós temos pessoais, em comunidade, em família. É por isso que muitas vezes nós vamos passar pela vida, até vamos para o céu, mas nós não vamos experimentar um pedacinho do céu aqui, porque o reino, como eu disse ontem, já está no meio de nós. Tudo o que tem acontecido em termos de evangelho no Brasil, a gente pode dar qualquer tipo de nome, menos de evangelho. Quando a gente vê, por exemplo, eu não sei qual que é o senso crítico de vocês a respeito da realidade que nós estamos vivendo. E agora eu vou entrar num terreno muito perigoso. Vocês acham, por exemplo, que a igreja tem agido corretamente, coerentemente, em relação a tudo que está acontecendo na política do Brasil? Vocês acham que é papel da igreja, por exemplo, criar um Messias e colocar nele toda a esperança de que tudo vai dar certo e que a partir de agora, e eu estou falando claramente, fanatismo político e religioso. Isso agrada a Deus? Eu venho uma coisa que me chama muita atenção, né? Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Tanto de um lado quanto de outro. Parece que nós estamos fadados a sermos enganados. E a religião tem um papel muito importante nisso. Principalmente agora. Papel muito importante de alienação. Um papel muito importante, por exemplo, de fazer com que aconteça o reino de Deus entre os mais pobres. Por exemplo, eu já vivi o bastante para saber que entra governo, sai governo,
o pobre continua pobre, o miserável continua miserável, ninguém está nem aí para ninguém. Qual que é o papel da igreja nisso tudo? Então, é muito complicado isso. É muito complicado uma igreja levantar uma bandeira. Porque a nossa bandeira deve ser única e exclusivamente Jesus Cristo de Nazaré. É lógico que, como cidadão, nós temos a obrigação de sermos coerentes com aquilo que nós vamos escolher para nós mesmos. Mas a igreja, ela não pode trocar o evangelho por ideologias. E o mundo caminha, o mundo, não é o Brasil, o mundo caminha para o caos. E o evangelho é o único caminho para que o ser humano se encontre. Conforme nós lemos ontem, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E a gente vai agora lá para os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Como é que viviam os primeiros crentes? Eu acho que vocês conhecem esse texto de cor, né? Os crentes mais antigos. Abra a tua Bíblia aí e vamos refletir um pouquinho a respeito disso. Atos, capítulo 2, 42 a 47. Diz o seguinte: os primeiros crentes, eles se mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à partilha do pão e às orações. Os primeiros crentes, eles eram diferentes de nós. Eles levavam a sério os ensinamentos dos apóstolos, porque os apóstolos eram cheios do Espírito Santo. E ensinavam realmente e convenciam, não por eles, homens, mas pelo poder do Espírito Santo que havia neles. Então o povo eles eram impactados com a pregação, porque era uma pregação não fruto de estudos. Eu não consigo imaginar, por exemplo, Pedro gastando 2, 3 dias para preparar um sermão. Ou João, ou qualquer um dos apóstolos. Mas eu acho que eles buscavam mais na oração o que falar para o povo. E isso convencia o povo de forma, é por isso que a igreja crescia. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava... Eram os apóstolos. E aonde os apóstolos passavam, acontecia o quê? Prodígios e milagres. Hoje parece que a gente vê uma igreja que não crê mais em prodígios, em milagres. Prodígios, sinais da presença de Deus numa igreja. Hoje parece que as nossas palavras são palavras que a gente fala, o povo ouve, mas não fica só, desce para cá, o coração. E muito menos para as mãos e para os pés, né, que vai, que produza frutos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Isso aqui é uma coisa que questiona o cristianismo da gente. Os primeiros crentes, eles aprenderam a ser desapegados de coisas. Então, por exemplo, eles colocavam tudo em comum. E isso não era forçado pelos apóstolos, não era forçado pela situação, não. O próprio Deus fazia com que eles fossem desapegados. Eles colocavam tudo à disposição da igreja. Tudo à disposição do reino.
E hoje, por exemplo, acontece o inverso com cada um de nós, né? Por exemplo, eu pessoalmente, eu me questiono quando eu abro meu guarda-roupa. Eu vejo lá que eu tenho um monte de coisa que eu não preciso nem de talvez 20% daquilo para o resto do ano, da vida, né? Quando eu abro o lugar onde eu guardo sapatos, tem lá um monte de coisa que, né, eu tenho o hábito de colocar tudo em comum. Eu não estou usando, vai para o outro. Tem muita gente precisando hoje de roupa, tem muita gente hoje precisando de... Isso é colocar em comum, coisa simples, tá? Eu imagino você, por exemplo, eu não sei qual que é a condição econômica sua, e nem me interessa, mas o que a gente faz para colocar em comum da sociedade aquilo que Deus tem nos dado, muitas vezes em abundância? Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam entre todos. Outro dia uma mulher, eu não sei, faz tempo isso, em Botucatu, eu fui pregar numa igreja lá, terminou o culto, uma senhora muito simples chegou para mim e falou assim: ai, pastor, eu tenho um problema sério na minha vida. Eu jogo todo mês, toda semana eu jogo na Mega Sena. Eu jogo e oro, porque se eu ganhar, eu quero ajudar os missionários do mundo inteiro. Aí a gente fica pensando, quando a gente ouve um negócio desse, né? O que a gente fala para uma mulher dessa? É bem diferente de como viviam os primeiros crentes. Eles não esperavam ter para poder investir. Eles investiam o que tinham. Dividiam entre todos, segundo as necessidades de cada um. Quer dizer, entre os crentes não existiam necessidade. Nessa pandemia, nós vimos uma coisa muito triste. No auge da pandemia, o primeiro ano de pandemia, nós vimos muitos crentes, membros de igreja, que perderam seus empregos, que perderam a sua renda, que perderam as suas coisas, e a igreja não percebeu. A igreja local não percebeu. Então, por exemplo, eles chegavam a mim e falavam: pastor, eu estou passando por dificuldade. Eu não tenho dinheiro para pagar o meu condomínio. Ele tem até casa própria, né, no caso dessa pessoa. Está faltando alimento na minha casa, tal. Mas você já conversou com os diáconos da sua igreja? Pastor, eu tenho vergonha de conversar com eles, porque eles não estão vendo, não estão sentindo o que eu estou sentindo. Então, nós ajudamos muita gente, membros de igrejas. Eu, às vezes, até conversava com os pastores, falava: olha, a família fulano de tal está precisando de ajuda, vocês precisam ir lá, pagar água, luz, sabe? Pessoas que sofreram entre a comunidade dos crentes e ninguém viu, né? Ninguém viu. Por exemplo, tem muita gente que é membro da igreja, a gente vê isso muito no meio pentecostal, porque no meio presbiteriano é um pouco diferente, mas que ninguém percebe o sofrimento que essa pessoa vive, né? De ir para a igreja, por exemplo, não tem dinheiro nem para o ônibus para ir para a igreja, né? E vai lá com um dízimozinho ali, deposita ali, e a igreja não se toca. São exemplos assim que a gente devia colocar. Dia a dia, unânimes, juntos, mostravam-se assíduos no templo. Todos os dias eles tinham necessidade de estar com os irmãos. Não só de ir para o templo, mas de estar com os irmãos, de conversar, porque isso é discipulado.
partia o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. É uma das coisas que eu sinto falta hoje na igreja, é de alegria e simplicidade. Alegria. Pode estar o mundo desabando, mas a alegria de sermos salvos em Jesus, de sermos diferentes, não porque nós somos melhores, mas porque a graça de Deus os alcançou. Louvavam a Deus, eram gratos, viviam louvando a Deus, e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava a cada dia ao seu número os que seriam salvos. Eu acho essa parte mais importante. Os primeiros crentes, eles tinham uma coisa que nós hoje não temos, que é simpatia. Nós não somos simpáticos. E é por isso que muita gente não entra dentro de uma igreja evangélica. Porque parece que nós somos os... Tem crente que parece que já está no terceiro céu. Eu nem sei por que já não morreu, né? Eu nem sei por que já não foi para a glória logo uma vez. Nós, muitas vezes, nós somos arrogantes, nós somos prepotentes. Muitas vezes nós somos os donos da verdade. Nós somos incapazes, por exemplo, de nos misturarmos diante das pessoas que mais sofrem. Nós temos essa dificuldade, nós não somos simpáticos. Se você não faz parte da minha profissão de fé, da minha convicção de fé, você está no inferno. E nós vamos ter muitas surpresas, eu acho, quando a gente chegar na eternidade. Nós vamos procurar gente que a gente gostaria de encontrar lá, nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar gente que a gente jamais pensava que fosse estar lá, né? Porque não são os evangélicos que vão para o céu. São aqueles que Jesus realmente salvou. Tem uma música antiga que eu lembro dessa música desde a Igreja Católica. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vocês lembram dessa música? Tem um corinho assim. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Aí a igreja vinha abaixo, todo mundo cantava, batia palma e tal. E eu nunca gostei dessa música. Eu cantava assim, mas eu ficava assim meio... Porque é só aquele povo, né, que vai morar no céu. Quer dizer, Deus está fechado dentro desse esquema de religiosidade que só o povo que professa ou que tenta professar a fé de uma forma errada em Jesus é que vai morar no céu. Eu acho que muitas pessoas estão sendo enganadas. Porque o reino de Deus é diferente daquilo que nós aprendemos na religião. Eu vi esse quadro aqui que sempre me chama a atenção. Em quase todas as igrejas onde a gente vai e que tem uma visão missionária, tem esse tripé. Então, contribuir, orar e ir. Vocês já pensaram na implicância desse negócio aqui? Você olhando assim é contribuir, orar e ir. Quando você olha isso aí, você se encaixa em que situação você se encaixa aqui? Vamos bater um papo agora. Vai, eu gostaria que vocês falassem. Em que situação você se encaixa nesse tripé de desafio missionário? Contribuir e orar. Tá.
que mais? Vamos, gente. Vocês parecem que estão com medo. Vai, menina, fala. Onde é que você se enquadra aqui? Vamos, gente. Então, essa é uma ideia, né, que foi passada pela igreja, que é errada. Que é errada. Porque, por exemplo, a missão do crente em Jesus Cristo é orar, contribuir, que não significa só com dinheiro. Muitas vezes nós que estamos no campo missionário, a grande contribuição que eu sinto falta, por exemplo, pessoalmente, é de uma igreja que não só mande o dinheiro, mas que de vez em quando mande uma mensagem dizendo: e aí, como é que está a vida de vocês? Nós estamos aqui orando, se preocupando. Isso é uma forma de contribuir no avanço da missão. Né? E é o que você falou. A irmã falou assim: a maior parte fala contribuir e orar. Mas a irmã ali, por exemplo, eu não sei, essa ela deve ter família, deve ter vizinhos, deve ter um monte de coisa. A gente não fica só na contribuição e no orar. A gente tem que estar em missão aonde Deus nos colocou. Provavelmente ninguém aqui é chamado para sair daqui e para ir para campos diferentes ou desafios diferentes. Mas vocês têm uma missão aqui. Eu vi aquele quadro ali, o pastor me explicou o avanço da contribuição que vocês têm com seminaristas, né? O projeto Nossa Missão está ali, Projeto Paulo, Aldeia Sassaró, Junta de Missões, Missão Vida. Isso é o que vocês estão fazendo muito mais do que muitas igrejas que têm dinheiro faz. Porque tem igreja que não tem visão nenhuma de contribuição. Tem igreja que não tem visão nenhuma de contribuição. E quando eu falo igreja, são pessoas, tá? Orar. Oração. A palavra oração você se divide: orar e agir. O que a gente pode fazer? É complicado. Quando a gente vem falar numa igreja a respeito de obra missionária, de coisas, tem muito a ver com aquilo que a gente entende por obra missionária. Talvez a sua casa seja o maior campo missionário do mundo para você. Você quer maior campo missionário do que adolescentes? Dá vontade de matar. Eu tenho 2 filhas que, graças a Deus, já passaram da adolescência. Uma já é casada, inclusive com um pastor, tem 2 netos e tudo. Mas um campo missionário pior do que filho, eu acho que não existe. Quer um campo missionário pior do que casamento? É difícil, não é não? Quem fala que é fácil, então é muito mais fácil você abandonar
a casa, né, onde o campo missionário está fervendo e necessitado, e ir para a África. É muito mais fácil você, talvez, abandonar os filhos e alguma coisa e ir para a Amazônia. Quem que não gostaria de fazer uma experiência missionária de 3 meses na Amazônia? Para ficar livre de esposa, de esposo, de filhos. Quem que não gostaria de umas férias dessas? Né? Mas não é isso que Deus quer de você. Deus quer você aqui. E provavelmente Deus nunca vai te chamar para outro tipo de missão, a não ser essa que Ele colocou nas suas mãos. Agora, puxando um pouquinho a sardinha para o lado de necessidades missionárias. O Brasil vive hoje, e isso eu estou falando porque nós estamos vivendo o campo missionário, um dos momentos mais críticos de pessoas que estão saindo da pobreza e indo para a miséria, de forma rápida e assustadora. Talvez no interior, eu estava até pensando ontem, depois que eu saí da Câmara, andando um pouco aí, talvez no interior vocês não tenham a dimensão do que estejam acontecendo nos grandes centros. Vocês são privilegiados. Mas existem pessoas, sempre existiu, mas hoje a gente vê de forma mais clara. E passam por dificuldade, que se não for a obra missionária, e o que a gente entende por obra missionária? É só levar Jesus Cristo e fazer com que as pessoas virem crentes? Não. Aí vai as boas obras que Jesus nos ensina. Eu sou norteado muito por Mateus 25, 31 em diante. Tive fome, tive sede, tive nu, tive preso, Jesus se coloca na condição dos mais desgraçados desse mundo. E ele fala, tudo que vocês deixam de fazer por algum desses pequeninos, é a mim que vocês deixam de fazer. Eu sou norteado por isso. Eu me animo na minha vocação nisso aí. O que Jesus faria no meu lugar, por exemplo, diante de uma situação limite? De uma pessoa que está ali e está precisando de assistência imediata. O que Jesus faria? O que Jesus faria, por exemplo, numa situação que nós vivemos ontem, aqui em Bonifácio, à noite? Eu, como sou diabético, eu não posso comer cachorro-quente, não posso comer essas coisas que tinham lá para comer. Então, nós saímos da Câmara e paramos num lugar para comer um espetinho. Logo que a gente saiu do carro, veio uma senhora nitidamente desequilibrada mental. E chegou e nos abordou e falou assim, eu estou precisando de R$10 para comprar um remédio para pressão e não sei o quê, e mostrou um monte de ferida na perna e aquela coisa toda, e um vento frio. Uma situação dessa, o que Jesus faria no nosso lugar? Aí o Carlinhos perguntou, mas qual que é o remédio? Ela não sabia, ela estava com o celular na mão, mas não sabia qual que era o remédio. Então, a gente sabia que ela estava, não sei onde mora, se mora, mas ela estava vestida com a bermuda, ela deve ser uma pessoa que tem problema mental, mas estava na rua pedindo. Aí ele pegou e deu R$10 para ela, que ela pediu. Ela saiu feliz da vida, falou que amanhã, que é hoje, vai devolver o dinheiro, que era só empréstimo. Loucura. Loucura. São situações que a gente sempre deve colocar como sentido. O que Jesus faria nessa situação? Ouvir, acolher,
direcionar. Nós temos situações em São Paulo hoje de famílias que têm muitas crianças doentes que moram em favelas. Tem um menininho que a gente atende a família toda, que usa oxigênio. Ele deve ter, sei lá, 6, 7 anos. Tem uma expectativa de vida, pode morrer a qualquer momento. Tem diversas dificuldades de saúde, vive acamado. Idosos que vivem acamados. Agora, há pouco tempo, nós recebemos uma família que o pai que sustentava morreu, deixou 3 filhos. Uma menina de 4 anos que pesa 45 quilos, ela tem um problema de saúde seríssimo. É autista, sente falta do pai. Os 2 menininhos passando pelo luto. A mulher passando pelo luto e pela dificuldade, por exemplo, de sustentar tudo isso. Então, a cada 15 dias, os missionários vão lá, levam alimento, levam fralda, deram uma repaginada no ambiente onde eles estavam, não tinham cama, compraram uma beliche, fizeram lá para a menina ficar mais confortável. Quer dizer, é isso. Nós vamos acabar com a miséria do mundo? Não. Mas se cada um fizesse a sua parte, sim. Você já pensou se cada cristão sincero e autêntico assumisse o acompanhamento, que aí entra discipulado, entra um monte de coisas, de uma família carente? De lá, sei lá, a cada 15 dias, de acompanhar. Ah, mas são vagabundos, são isso, são aquilo. Eu não coloco expectativa de resultado. Eu não coloco. É por isso que eu não me frustro. Eu estou sempre feliz. Eu estou sempre feliz porque eu não coloco a minha expectativa em ninguém. Eu não espero nada de ninguém. Porque a obra é de Deus. É Ele que espera, é Ele que faz. Nós somos apenas instrumentos. E aí a gente vem num questionamento, e para terminar, eu questiono isso. Como é que você entende o amor de Deus por você? É condicional ou incondicional? Deus coloca condições para te amar? Agora eu quero saber a resposta. Você acha que Deus coloca condições para te amar? É uma dúvida cruel, né? O Evangelho coloca uma dúvida cruel nessa pergunta, né? Deus coloca condições para te amar? Ele te ama porque você é dizimista fiel. Ele te ama porque você é bonzinho. Vamos, gente, fala, eu quero saber. Ele ama a gente porque Ele é amor. Só. Qual que é a diferença que tem da minha vida, da tua vida, em relação ao mais miserável do mundo? Prostitutas, travestis, transexuais e todas essas aberrações. Qual que é a diferença da nossa vida em relação à vida dessas pessoas que a gente julga estarem perdidas? Existe eu acho que a matéria mais difícil para a gente entender na teologia, eu não sei se o Mateus concorda, mas eu tive muita dificuldade de entender isso, né? A graça comum. O sol nasce para todos,
A única diferença que existe entre os perdidos e nós é que um dia Jesus Cristo nos alcançou. E a qualquer momento, independente de nós, Ele pode alcançar aquele que a gente acha que não. Independe de nós. Isso é que... por que a gente tem dificuldade de amar a Deus? Porque nós temos dificuldade de aceitar o amor dele. Porque a gente acha que nós não merecemos, e realmente nós não merecemos. O amor de Deus nos constrange, nos envergonha. Porque nós sabemos quem nós somos, né? A gente sabe, né? Os defeitos, as dificuldades, as fragilidades, os pecados, né? As intenções do nosso coração. E Deus conhece também. E Ele continua dia a dia derramando seu amor sobre a nossa vida. Essa é a missão de Deus, amar. Amar. Deus está vendo você vestido aqui, tudo certinho, tudo bonitinho, mas Ele vê lá o profundo do teu coração. Mais profundo do teu coração. E o mais engraçado é que nós não precisamos fazer nada para sermos amados por Ele. Nada. Você não precisa fazer absolutamente nada. O amor de Deus, ele é incondicional. E se não fosse incondicional, nós já teríamos sido trucidados. Nós já nem existiríamos mais. Então, basicamente, numa conferência missionária, eu gosto de... Gosto não, tenho sido levado a refletir com o crente local, o que você está fazendo. Então a gente usa esse quadro, né? É muito importante você orar, é muito importante você contribuir. Tem gente que fala, nossa, o trabalho de vocês é muito bonito, né? Vocês têm trabalho em tantos lugares e investe dinheiro em tanta coisa e ninguém pergunta quanto custa, né? Mas vai muito dinheiro. Vai muito dinheiro. Vocês não calculam anualmente o quanto nós investimos nos projetos que nós temos. É uma loucura. Ah, mas de onde que vem tanto recurso? Lógico, a gente tem parcerias com algumas igrejas, vocês aqui participam da nossa missão. Muita gente tem sido levantada para investir na nossa missão. E a gente corre atrás para tentar sustentar tudo isso. É preciso de dinheiro, e não é pouco, não. E tem muita gente que poderia investir mais, não investe. Muita gente que não está nem aí para o investimento. Tem muita gente que a grande dificuldade nossa hoje talvez seja também missionário, né? Porque Deus não tem chamado atualmente ninguém para... Então é muito mais fácil, eu vou dar um dinheirinho para o missionário, mas não me chama não. Eu não posso. Eu me lembro uma vez, e encerro agora, um homem muito rico, mas muito rico mesmo, milionário. Hoje ele está muito doente.
E um dia ele me chamou no escritório dele e falou assim: o que você precisa para resolver os problemas da missão, da obra missionária? Eu fiquei tão atordoado com a pergunta dele, né, porque eu sabia que ele era rico. Eu falei: nossa, vai resolver o problema da missão? Eu falei para ele, eu falei: olha, eu preciso de um tempo para pensar. Porque tem muitos projetos, eu vou pensar. Ele falou: tá, então pensa e depois você volta aqui. E eu passei o dia e a noite pensando. Nossa, vai dar para fazer não sei o que, isso, aquilo, tal. E eu sabia que eu podia, né, abusar. Só que depois que eu fiz todos os cálculos, tudo aquilo que eu pus a mais, e para a gente ter uma reserva para continuar fazendo as coisas, tudo, eu fui orar. E maldita a hora que eu fui orar. Porque orando, Deus falou claramente ao meu coração: não pegue nada desse homem. Eu não preciso do dinheiro dele, eu preciso dele na obra missionária. Eu fiquei tão triste, tão desanimado. Eu falei: Senhor, mas olha aqui, ó. Aí eu fui lá no outro dia, e ele falou: e aí? Como é que a gente vai fazer para colaborar com a obra missionária? Eu falei assim: olha, eu estou tão decepcionado com Deus, porque eu fiz as contas de tudo aquilo que a gente precisa, tudo tal. Mas eu fui orar. E Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer você. E a reação desse homem foi uma reação assim de choro. Ele começou a chorar. Porque ele foi filho de pastor. O pai dele já tinha morrido já há muitos anos. Ele conhecia, era crente, é crente. Mas ele achava que Deus só se importava com aquilo que ele dava. Ele andou indo comigo algumas vezes no campo missionário, em Sergipe. E eu falei: olha, vê aí o que Deus fala através da realidade, né, desse povo. Tudo. E eu nem sei, mas eu acho que ele andou ajudando algumas comunidades nossas lá em Sergipe, com certeza. Mas é isso. Deus quer a cada um de nós envolvido na sua obra. Tá. Ali no fundo tem 2 livros que eu escrevi há muitos anos. Um é evangelístico, fala a respeito da minha conversão, que ajuda talvez algumas pessoas a serem libertas da religiosidade, não só católica. E tem um outro livro que se chama Graça Indivisível, Salvos para Servir. É muito bom para o crente questionar. A venda desses livros tem servido para o sustento da obra missionária. Tá? Nós temos hoje, nós vamos começar uma campanha, já tem uma campanha em andamento. Eu não gosto dessa palavra campanha, mas eu não achei outra para falar. Porque tanta campanha nessas igrejas, a gente fica louquinho. Eu pretendo, pode ser às vezes eu nem acredito que a gente vá sair dessa coisa, mas eu pretendo, até dezembro,
conseguir 1 milhão de cestas básicas. Cada cesta básica nossa, que a gente consome em São Paulo e Minas e Manaus, que é grande problema nosso, custa R$70. Nossa, mas 70 milhões de reais? Olha, mas se a gente tiver acesso a isso, ou a um pouco menos, sei lá o quê, dá para a gente revitalizar muitos lugares de miséria, dá para a gente ajudar muitas missões que estão passando por lutas e dificuldades. Eu sei de missões, por exemplo, que estão fechando, por falta de recursos. A missão Vida é uma das missões que estão passando hoje por seríssimas dificuldades pelo Brasil afora. O pastoril está doente, caiu consideravelmente as arrecadações, e é necessário alguém. Então, provavelmente vocês vão ver na mídia aí. Depois o Carlos está ali para ver os livros, tem um cartão com todas as nossas mídias. Eu acho que se cada crente no Brasil, diz que nós somos mais de 60 milhões de evangélicos, se 1 milhão de evangélicos conscientes e verdadeiramente crentes doarem, por exemplo, o valor de uma cesta básica, ou de meia cesta básica, ou de alguma coisa nesse sentido, nós não teremos problemas para os próximos anos, no sentido de não só a nossa missão, mas outras missões também trabalharem de forma digna. Tem dia em São Paulo que a gente não tem cesto. O que nós vamos fazer agora para atender as famílias que estão cadastradas? E pedido de ajuda, eu acordo de manhã, tem o relatório lá das necessidades diárias de todos os campos. Aí a gente vai para a tesouraria, se a gente teria que investir 15 mil reais naquele dia, tem 3. Aí o que a gente faz? Então, ore por nós, ore por tudo. Tem um cartãozinho com todos os endereços de mídias sociais da nossa missão. Se você quiser comprar, você vai estar colaborando também com os livros. E no cartão tem também como pagar o livro, Pix, sei lá o que vocês possam. Não deixe de levar, porque não tem dinheiro, não. E é isso. Alguém tem alguma pergunta, não? Tudo certo? Agora nós vamos embora, vamos almoçar. Que coisa boa, né? Deus é bom demais para nós, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Louvado e bendito seja o teu santo nome, a Deus, pela oportunidade que temos de partilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e colocado ao nosso coração para que muitas pessoas tenham acesso a uma reflexão profunda a respeito da vida em Cristo, a respeito da vida evangélica. Que o Senhor possa colocar no nosso coração todos os meios possíveis para que possamos ser úteis na face dessa terra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.